batalha no portal da luz divina. O vento sopra forte. O céu brilha com energia espiritual, e a atmosfera está carregada de tensão. Duas figuras poderosas se encaram. Dan, o rei Riba, e Olga, o rei celestial. A batalha está prestes a começar, e as palavras trocadas entre eles refletem a gravidade do conflito. Diálogo inicial. Dan, cerrando os punhos, sua voz cheia de raiva. Olga, eu sempre respeitei você, mas sua traição não tem perdão. Mestre Indra sempre foi o verdadeiro líder, e sempre fez de tudo para manter a ordem no mundo celestial. E vocês dois, que deveriam proteger o mundo celestial, foram os responsáveis por transformar Vishnu em pedra. Isso é imperdoável. Vocês pagaram caro por isso. Olga, ajustando sua postura, olhos frios e imperturbáveis, você se deixa consumir pela cegueira da lealdade. Dan, Indra não é inocente, e sua manipulação trouxe o caos a todos. Vishnu foi petrificada como consequência das ações de Indra, que desejava poder absoluto. Nisso Dan parte impulsivamente para cima de Olga com seu machado, mas se Olga consegue bloquear usando seu bastão, porém ele com sua habilidade elevando seu soma consegue bloquear o ataque de Dan. Então Dan recolhe seu machado e recua olhando fixo para Olga. E Olga diz: eu não gostaria de lutar, mas infelizmente não terei escolha. Dan gostaria muito que abrisse seus olhos. Será que não consegue ver a verdade? Vamos, Dan. Entenda. Dan, com os dentes cerrados. Seu cinismo é impressionante. Olga, assuma seu erro. Não seja um covarde. Indra está sendo injustiçado, e você é apenas mais um traidor que ajudou a destruir tudo. Olga, com calma, ainda tentando manter a razão. Não, Dan. O verdadeiro traidor aqui é Indra. Sei que é difícil para você aceitar. No início eu também confiava nele. Lega conseguiu ver uma confissão dele. Dan diz: vocês conseguiram trazer Lega, Ryuma para o lado de vocês, mas a mentira de vocês não vai ter efeito comigo. Olga diz: não, não e nada disso. Dan, eu vi com meus próprios olhos o sacrifício de Mariti, um amigo que deu sua vida por Lengi. E todo esse caos veio de Indra, que manipulou a todos para que a destruição fosse inevitável. Dan, com um sorriso agressivo, os olhos brilhando de fúria. Mariti não foi mais do que uma ferramenta. Ele não teve escolha. E você acha que pode convencer-me com essas palavras vazias? Não importa o que você diga, Olga. A verdade é que todos vocês são os culpados. Olga diz: ferramenta. E essa consideração que você tem por um guerreiro que lutou para preservar a paz no mundo celestial? Como pode ser tal estúpido? Não é possível. Dan diz: você está cansado de saber que Mariti nem levava os treinos a sério. Ele simplesmente sumiu abandonando sua missão. Respeito a amizade de vocês dois, mas Mariti nunca foi tal digno assim de ser um guardião. Senão ele teria honrado seus compromissos. Ele apenas queria se aproximar de Lengi. Olga diz: Dan, você perdeu completamente a razão. Será que não consegue ver como o mundo celestial está deteriorado? Os rios, a natureza, os lados, os peixes e até os animais. Dan, acorde. Isso tudo começou quando Indra pediu para Gaia atacar Shurato. Será que você não viu como estranha a atitude do rei Asa? Dan diz: o rei Asa é o braço direito do mestre Indra. Por mais estranho que ele seja, se o mestre Indra confia nele, eu também confio. Aliás, não vou tolerar seus insultos com o mestre Indra. Respeito sua memória em relação a Mariti, mas devo lhe dizer que logo logo você estará por ele. Em nome do tempo que lutamos juntos, eu vou te dar uma morte digna. Olga diz: entendi. Você teimoso mesmo. Então Olga dá um sorriso e diz: eu já deveria saber. O mais impulsivo dos guardiões nunca dá o braço a torcer. Então Dan diz irritado: vamos lutar ou continua conversando? Então a luta começa. Olga monta sua posição de luta, e Dan avança com seu machado Riba, girando em um movimento potente, tentando atingir Olga com um golpe lateral esmagador. Olga desvia habilidosamente, pulando para trás e criando uma distância segura. Ele então concentra sua energia espiritual,
liberando um raio celestial que atravessa o ar em direção a Dan. O golpe atinge Dan de cheio no ombro, mas ele resiste, sentindo a dor, mas não recuando. Dan, rosnando, o braço dolorido. Isso é tudo que você tem, Yoga. Vou te mostrar o verdadeiro poder. Dan levanta o machado e o bate com força contra o solo, criando uma onda sísmica de areia movediça riba que começa a engolir o terreno ao redor de Yoga. As pedras começam a se desintegrar, e o chão se torna instável. Yoga salta para o alto, esquivando-se do ataque. Yoga, em um tom calmo, mas firme, está começando a ficar muito sério. Mas não vou recuar, mesmo que eu tenha que lutar contra um amigo. Yoga lança uma sequência rápida de socos e chutes, acertando o torso e o rosto de Dan. Cada golpe é preciso e técnico, com uma combinação de agilidade e força controlada. Mas Dan, com sua força bruta, consegue bloquear alguns dos ataques com seu machado, sentindo a pressão, mas não vacilando. Os golpes de Yoga no máximo faz Dan recuar para trás, onde Dan forma uma poderosa defesa e zomba de Yoga dizendo: você pretende continuar lutando nesse ritmo? Você já chegou no seu limite. Nisso Dan lança seu machado contra Yoga, mas Yoga pula e se desvia. Yoga então pega de volta o machado que está fincando no chão, e diz, com um sorriso desdenhoso: você é rápido, Yoga. Porém suas técnicas são fracas. Yoga, a voz fria e cheia de razão, não é apenas a força, Dan. Isso é o que você não entende. As técnicas de combate não se tratam apenas de poder, mas de controle. Se você soubesse disso, talvez pudesse ver além das sombras de sua lealdade cega. Dan, gritando furioso: cale-se! Você está apenas tentando justificar sua traição. Indra é nosso mestre e nosso guia. A batalha se intensifica. Com os corpos dos dois guerreiros ainda trocando golpes, Dan começa a sentir a energia de Yoga sufocando suas próprias defesas. A luta está se tornando mais intensa. Yoga tenta um ataque com raios celestiais, mas Dan desvia com um golpe de machado. Nesse momento, Yoga vê que ele precisa ir mais longe, mas ainda hesita em matar seu amigo. Dan então diz: suas técnicas não são pareas para as minhas, Yoga. Depois de acabar com você será a vez do Shurato. Nisso Dan lança seus machados contra Yoga por dessa vez com mais potência, mas Yoga se desvia e diz: Dan, isso não vai funcionar. Nisso Dan diz sorrindo: caiu na armadilha Yoga, logo dando uma soco no chão criando um clarão no chão que se expande. Então Dan diz: tempestade de areia riba. Nisso Yoga pega e fica surpreso e diz: drogas, mas o que é isso? Então Yogi sugado pela tempestade sendo puxado para o chão. Aos poucos Yoga é sugado completamente pelo chão. Então Dan diz: Yoga, é uma pena, mas você teve o que mereceu. Eu venci. Nisso Dan vira as costas e anda alguns passos, porém logo em seguida Yoga retorna saindo do chão de novo. Então Dan fica surpreso e diz: o que? Não pode ser. Yoga diz: Dan, se você luta para defender Indra, eu lutarei para salvar Vishnu. Dan diz: o que está dizendo, seu traidor? Você acha que pode salvar alguém? Você teve muita sorte, mas agora eu vou acabar com você. Yoga diz: e uma pena que tudo tenha que terminar assim. Dan, rosto contorcido de raiva, com a voz cheia de desprezo: você é fraco, Yoga, uma covarde que abandona seu mestre e segue as mentiras de Shurato. Indra nunca será culpado. Ele é um deus. Ele sempre teve razão. Yoga diz: você sempre foi assim. Nunca muda de opinião. Então Dan relembra seu treinamento das brigas que arrumava. Então Dan diz para Yoga: sim, sou um guerreiro valente que vai lutar para defender o mundo celestial contra todos que se oporem ao mestre Indra. Yoga, tentando manter o controle, mas com a paciência se esgotando: eu nunca desejei ser um inimigo de você, Dan. Eu não quero te matar, mas você me deixa sem escolha. Dan diz irritado: cale-se, Yoga. Ambos trocam socos e chutes. Ambos se defendem bem, porém Dan com sua fora bruta empurra Yoga para trás, e lança um chute contra Yoga jogando contra uma parede. Dan lança um golpe de soco, mas Yoga se defende. Ambos trocam golpes ao mesmo tempo,
onde caem longe do outro. Ambos olham fixo um para o outro, e logo em seguida Dan lança uma tempestade de areia riba. No meio da luta, Dan começa a usar sua tempestade de areia riba, criando um enorme turbilhão de areia que engole o campo de batalha. O vento fica mais forte, e a areia se torna como lâminas, cortando tudo ao seu redor. E Olga se vê forçado a usar sua Shakti para se proteger. Dan, gritando enquanto a tempestade de areia se intensifica: "Isso vai te engolir, Yoga! Não há como escapar agora." Yoga, tentando se esquivar da tempestade, desvia com agilidade, mas a areia está por toda parte. Ele então se concentra e lança uma série de raios diretamente na tempestade, dispersando a areia momentaneamente. Aproveitando a abertura, ele avança, atingindo Dan com um soco elétrico no peito, que o empurra para trás. A batalha continua com trocas ferozes de golpes, mas Yoga já não consegue mais evitar que o confronto se torne mortal. A determinação de Dan está quebrando a resistência de Yoga, e o Rei Celestial finalmente percebe que, se quiser acabar com isso, terá que usar todo o seu poder. Yoga, com um suspiro de pesar, a energia concentrada em suas mãos: "Eu preferia não ter que fazer isso, Dan. Mas não há mais como poupar você." Com um movimento ágil, Yoga usa seu cristal de aço celestial novamente. Ele toca Dan, e uma onda de petrificação começa a envolver o corpo do Rei Riba. Dan grita, tentando resistir, mas sua força já está diminuindo. A estátua de Dan se forma lentamente, até que ele se torna completamente imobilizado. Yoga, baixando a cabeça, em voz baixa: "A lealdade cega era uma prisão, Dan. Eu tentei." Conclusão. Yoga, com um olhar triste, se afasta lentamente do corpo petrificado de Dan. Logo em seguida ele acende o portal com a luz de seu Soma. Ele vira as costas e segue em direção ao portal da luz divina, sua mente cheia de pensamentos pesados sobre os sacrifícios feitos, as traições e o peso da verdade. Vencedor, Yoga, o Rei Celestial.